você já sentiu que faz tudo certo. Mas o dinheiro simplesmente não acompanha o seu esforço? Você já orou, trabalhou, esperou, e mesmo assim a conta não fecha. O medo aperta, o amanhã parece pesado demais para carregar. Existe um silêncio que só quem luta financeiramente conhece. Um silêncio feito de cálculos mentais antes de dormir, de decisões adiadas, de sonhos guardados numa gaveta chamada quando dar. Mas e se eu te disser que na Bíblia, Deus nunca tratou provisão como números, e sempre tratou como cuidado? E se a sua história financeira não estivesse quebrada, mas apenas incompleta? E se o que você chama de atraso for, na verdade, um capítulo sendo reescrito por Deus? O Senhor é o teu pastor, e nada te faltará. Essa frase, tão conhecida, talvez seja a mais subestimada quando o assunto é dinheiro, sustento e futuro. Porque nós aprendemos a recitar o Salmo 23, mas raramente aprendemos a viver o Salmo 23. Você não falta porque tem muito. Você não falta porque ganha bem. Você não falta porque controla tudo. Você não falta porque Deus cuida. Existe uma promessa antiga, firme e silenciosa, atravessando gerações de pessoas comuns, cansadas, endividadas, aflitas, mas sustentadas. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Não diz algumas necessidades, não diz quando tudo estiver perfeito. Diz todas. Talvez ninguém nunca tenha te explicado que Deus não entra apenas para te tirar do aperto, mas para reescrever a lógica da sua relação com o dinheiro. Talvez você esteja esperando um valor quando Deus está preparando um processo. Talvez você esteja pedindo alívio quando Deus está oferecendo direção. Permaneça até o final. Há revelações que só fazem sentido no tempo certo. Se esta mensagem encontrou você, escreva nos comentários uma palavra simples, como um gesto de fé silencioso. Deixe seu like como quem concorda com a palavra, não com o vídeo. E inscreva-se para manter essa vibração ativa, como quem decide permanecer sob a voz que conduz e não sob o medo que consome. Porque quando Deus reescreve uma história financeira, Ele nunca começa pelo bolso. Ele começa pelo coração. E o que está prestes a ser revelado pode mudar a forma como você vê o amanhã. Para entender como Deus reescreve histórias financeiras, você precisa voltar a um tempo em que a fé e o pão disputavam o mesmo espaço na mesa. O Salmo 23 nasce em um cenário de instabilidade profunda. Israel não vivia dias fáceis. A nação oscilava entre guerras externas e crises internas, entre períodos de prosperidade breve e longos ciclos de escassez. O poder político era frágil, a justiça falhava e os pobres quase sempre eram os primeiros a sentir o peso das decisões erradas dos líderes. A economia dependia da terra, das chuvas, das colheitas. Quando o céu fechava, o desespero se abria. Um ano sem chuva significava fome, dívidas, perda de terras, famílias desfeitas. Muitos vendiam tudo o que tinham para sobreviver. Outros se tornavam servos por causa de débitos. O futuro podia desaparecer em uma única estação ruim. Espiritualmente, o povo também vivia em tensão. Havia idolatria misturada com fé, confiança dividida entre Deus e alianças humanas. Muitos oravam, mas também negociavam com injustiça. Muitos clamavam por provisão, mas exploravam o próximo. O coração da nação estava fragmentado. E quando o coração se fragmenta, a economia sofre. Quando a fé se torna superficial, o medo governa. As famílias viviam pressionadas, pais preocupados com o pão do dia seguinte, mães tentando proteger os filhos da fome e da violência, lares onde o medo do amanhã se sentava à mesa todos os dias. O dinheiro ou a falta dele tornava-se motivo de brigas, afastamentos e silêncio. O caos não era apenas externo, era interno, era emocional, era espiritual. É nesse ambiente que surge a imagem do pastor, não como poesia bonita, mas como resposta concreta ao colapso. Dizer "O Senhor é o meu pastor" era declarar dependência total
em um tempo em que confiar em Deus parecia arriscado. Era escolher fé quando tudo ao redor dizia controle. Era admitir que, sem direção divina, a vida, menos inclusive a financeira, se perdia facilmente. Esse cenário antigo conversa diretamente com você, porque hoje, embora os números sejam digitais e as moedas tenham mudado, a angústia é a mesma. O medo do desemprego, a pressão das contas, a insegurança diante do futuro, a sensação de que qualquer erro pode custar caro demais. Permaneça atento. Deus sempre revela algo quando o caos parece dominar. Se este contexto se parece com a sua vida, escreva nos comentários uma palavra simples, como quem reconhece. Eu entendo. Deixe seu like como um gesto de concordância com a verdade bíblica e continue conosco, porque o próximo capítulo revela que Deus não escolhe heróis prontos. Ele chama pessoas cansadas, como você, antes de ser rei, antes de ser lembrado. Antes de escrever palavras que atravessariam séculos, ele era apenas um pastor esquecido no campo. Você precisa entender isso. Davi não começa sua história no trono, nem em abundância, nem em estabilidade. Ele começa cuidando do que era pequeno, distante dos olhares, longe das decisões importantes, enquanto seus irmãos estavam perto. Do poder, ele estava perto das ovelhas, e muitas vezes perto da solidão. Davi conhecia a escassez, conhecia dias longos sem reconhecimento e noites frias sem garantia de amanhã. Havia responsabilidades que pesavam sobre seus ombros jovens: proteger o rebanho, manter tudo vivo, não perder nada. Um erro custava caro, uma distração significava prejuízo. A pressão de cuidar do que não era seu, sem saber se algum dia teria algo próprio, moldava seus pensamentos e seus medos. Por dentro, ele lutava com perguntas silenciosas. Por que eu estou aqui enquanto outros avançam? Será que Deus me vê neste lugar escondido? Será que minha fidelidade hoje terá algum sentido amanhã? A fé de Davi ainda estava em construção. Ele confiava, mas também tremia. Ele adorava, mas também chorava. Ele acreditava, mas não tinha garantias visíveis. Sua relação com Deus nascia no cotidiano simples, no trabalho repetitivo, no cuidado constante. Não havia milagres diários. Havia constância, e isso cansa. Davi também carregava contradições. Um coração sensível em um mundo bruto, uma alma que desejava a presença de Deus, mas que precisava lidar com a dureza da sobrevivência. Ele entendia o valor de cada ovelha, porque sabia o custo de perdê-las. Talvez por isso entendesse tão bem o medo da falta, da perda, do amanhã incerto. É nesse homem comum, pressionado por responsabilidades, inseguranças e expectativas não correspondidas, que nasce uma das maiores revelações sobre provisão que a Bíblia já registrou. O Salmo 23 não surge de alguém que nunca faltou nada. Ele nasce de alguém que sabia exatamente o que era viver à beira da perda. Se você se sente assim, responsável demais, cansado demais, invisível demais, saiba que Deus costuma escrever suas maiores verdades nos corações mais cansados. Se essa história começa a tocar você, escreva nos comentários uma palavra simples, como quem diz: sou eu. Deixe seu like como um gesto silencioso de identificação e permaneça atento, porque no próximo capítulo, Deus interrompe o ordinário e transforma o campo esquecido em lugar de chamado. Há momentos em que Deus não muda o cenário ao redor, ele muda o peso do que está dentro de você. O chamado não veio com trombetas nem com riquezas imediatas, veio no silêncio do campo, no mesmo lugar onde Davi já estava cansado, repetindo tarefas, lidando com limites. Foi ali que algo aconteceu, não uma visão espetacular, mas uma consciência profunda. Deus estava presente. Você precisa entender isso. O chamado divino muitas vezes não retira você da dificuldade. Ele dá sentido a ela. Quando Davi declara: o Senhor é o meu pastor, ele não está descrevendo uma ideia bonita. Ele está reconhecendo uma autoridade. Ele está se colocando sob cuidado. Ele está dizendo, com um coração tremendo: eu não conduzo minha própria vida. É como se uma luz atravessasse o entendimento dele.
uma luz que não cega os olhos, mas expõe o coração. O medo do amanhã começa a perder força. A pressão da provisão deixa de ser um fardo solitário. Davi percebe que o mesmo Deus que cuida das ovelhas, cuida de quem cuida, que o pastor verdadeiro nunca abandona quem permanece fiel no pouco. Esse encontro gera temor. Não medo paralisante, mas reverência. Uma certeza silenciosa de que Deus vê cada detalhe, cada esforço, cada perda evitada, cada noite mal dormida. A presença de Deus transforma o campo comum em lugar sagrado. E quando o lugar se torna sagrado, o coração descansa. Talvez você esteja vivendo esse exato momento agora. Não uma mudança externa imediata, mas uma mudança interna que prepara tudo o que virá. Deus não começa a reescrever histórias financeiras com dinheiro novo, mas com direção nova. Quando você entende quem te guia, a escassez perde o poder de definir quem você é. Se você sente esse chamado silencioso, escreva nos comentários uma palavra simples, como quem responde: estou aqui. Deixe seu like como um gesto de reverência à palavra e permaneça até o final, porque quando Deus chama, Ele não chama para conforto, Ele chama para uma missão que parece grande demais. Quando Deus se revela, Ele não entrega apenas consolo, Ele entrega responsabilidade. A missão que começa a se desenhar diante de Davi não parece grandiosa aos olhos humanos, mas carrega um peso profundo. Confiar plenamente no cuidado de Deus, enquanto tudo ao redor insiste em provar o contrário. A missão não é conquistar riquezas, mas aprender a não ser governado pela falta. Deus pede algo difícil, pede fidelidade sem garantias, pede obediência antes da recompensa, pede confiança quando o futuro ainda é nebuloso. Para Davi, isso significava continuar cuidando das ovelhas, protegendo o pouco, sendo íntegro mesmo quando ninguém estava olhando. A missão parecia simples, mas emocionalmente era exaustiva, porque o coração humano quer sinais, quer segurança visível, quer controle. Aos olhos dos outros, o que Davi fazia não tinha valor. Ninguém aplaudia o cuidado silencioso. Ninguém reconhecia as noites em claro, os riscos enfrentados, o desgaste constante. A rejeição vinha na forma de invisibilidade. Ele não era chamado para as decisões importantes. Não era consultado, não era lembrado. E isso machuca. Há um custo emocional profundo em obedecer quando o retorno não é imediato. A solidão se torna companheira constante. A sensação de estar atrasado na vida cresce. A comparação com os outros corrói a esperança. E ainda assim, a missão permanece. Confiar que Deus voa o que os homens ignoram. Essa missão também traz conflito interno. Davi precisava lutar contra o desejo de desistir, contra a tentação de buscar atalhos, contra a vontade de tomar as rédeas da própria provisão. É difícil confiar quando a conta aperta. É difícil esperar quando a pressão aumenta. É difícil crer quando tudo parece improvável. Talvez você esteja exatamente aí, cumprindo uma missão que ninguém valoriza, sendo fiel em um cenário que não oferece retorno imediato, carregando um peso emocional silencioso. Se essa missão parece impossível para você, escreva nos comentários uma palavra simples, como quem confessa: está difícil. Deixe seu like como um gesto de perseverança e permaneça atento, porque toda missão impossível revela, cedo ou tarde, quem realmente sustenta a caminhada. Toda obediência real produz movimento, e todo movimento gera resistência. Quando Davi decide viver sob a convicção de que o Senhor é o seu pastor, nada muda imediatamente do lado de fora. As ovelhas continuam exigindo cuidado. O campo continua árido em alguns dias. O perigo ainda ronda, e é aí que surgem as primeiras dores de quem escolhe confiar em Deus em meio à pressão financeira. As críticas aparecem de forma silenciosa. Pessoas que não entendem a fé começam a questionar escolhas. Por que você não tenta outro caminho? Por que insiste nisso? Você não percebe que assim não dá? Essas vozes não gritam, mas desgastam. Elas se infiltram na mente cansada, especialmente à noite, quando o medo ganha espaço.
a zombaria também vem, não como riso alto, mas como desdém, como a sensação de ser ingênuo por acreditar que Deus cuida. Como se confiar fosse sinônimo de irresponsabilidade. Davi precisa aprender algo difícil. Nem toda opinião merece espaço no coração. Nem toda voz vem para orientar, algumas vêm apenas para desanimar. Há dias em que o desânimo pesa mais que o corpo, o cansaço emocional se acumula. A sensação de falhar ronda os pensamentos. E se eu estiver errado? E se nada mudar? Há lágrimas que ninguém vê, lágrimas derramadas longe dos olhares, quando o peso da responsabilidade parece grande demais para suportar. E existem ameaças, predadores reais e simbólicos. Perdas possíveis, riscos constantes. A provisão nunca é automática. Cada dia exige vigilância, esforço e fé renovada. Davi aprende que confiar em Deus não elimina a dor, mas dá sentido a ela. Não remove o cansaço, mas impede que ele se torne desespero. Talvez você reconheça essas dores. A crítica, a dúvida, o medo de errar, o choro silencioso. Saiba disso. As primeiras dores não são sinal de fracasso, são sinal de alinhamento. Quem anda sem resistência, geralmente não está indo a lugar algum. Se você está cansado, escreva nos comentários uma palavra simples. Como quem entrega o peso, preciso de força. Deixe seu like como um gesto de continuidade na caminhada. E permaneça, porque no próximo capítulo, a palavra revela que essas dores significam à luz da verdade bíblica. Quando Davi escreve, "O Senhor é o meu pastor", ele não está criando uma metáfora poética. Ele está afirmando uma teologia de provisão. Na cultura bíblica, o pastor era totalmente responsável pela vida das ovelhas. Se faltasse alimento, a culpa era do pastor. Se uma ovelha se perdesse, era o pastor quem respondia. Ao usar essa imagem, Davi transfere a responsabilidade da própria sobrevivência para Deus. Isso muda tudo, porque a Bíblia nunca ensinou autossuficiência como virtude espiritual. Ela ensinou dependência, desde o maná no deserto até o pão diário ensinado por Jesus. A provisão sempre esteve ligada à confiança diária. O Salmo 23 revela que Deus não promete excesso, mas garante ausência de falta. Nada me faltará. Não significa luxo, significa cuidado pleno, quando Paulo escreve aos Filipenses que Deus suprirá todas as necessidades. Ele o faz de uma prisão. Não é alguém confortável falando de abundância, é alguém limitado, preso, dependendo de provisão externa. A palavra usada para suprir carrega a ideia de completar algo que está incompleto. Deus não apenas dá, ele completa o que falta. Existe um simbolismo profundo aqui. As verdes pastagens não representam riqueza acumulada, mas descanso em meio à necessidade. As águas tranquilas não falam de ausência de problemas, mas de direção segura. A vara e o cajado não são instrumentos de conforto, mas de correção e proteção. Tudo aponta para um Deus que guia, corrige e sustenta. Financeiramente, isso confronta a lógica humana. O mundo ensina controle absoluto, acúmulo, medo da perda. A Bíblia ensina mordomia, confiança e obediência. A provisão bíblica não é passiva, mas também não é ansiosa. Ela exige trabalho, sim, mas repousa na fidelidade de Deus. Talvez você esteja buscando segurança em estratégias, enquanto Deus está oferecendo direção. Talvez você esteja tentando evitar toda dor, quando Deus está usando esse processo para alinhar seu coração. A revelação é clara. Quando Deus é o pastor, o dinheiro deixa de ser senhor. Se essa verdade começa a reorganizar seus pensamentos, escreva nos comentários um versículo que venha ao seu coração, como ato de fé. Deixe seu like como gesto de concordância com a palavra e permaneça, porque no próximo capítulo, a história alcança um ponto de intervenção divina que redefine tudo.